para a sua reflexão. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Estamos aqui no cemitério para trazer uma palavra para o seu coração a respeito de morte. A Bíblia fala que Deus criou o homem do pó da terra e deu uma ordem para o homem, criou o jardim, colocou o homem no jardim do Éden com a sua companheira e disse que ele poderia comer de todas as árvores, menos daquela árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que ele comesse daquela árvore, ele iria morrer. E assim aconteceu. No dia que Adão comeu da árvore da ciência do bem e do mal, ele morreu espiritualmente falando. Ele estava se escondendo de Deus, porque Deus é vida, Deus é a fonte de vida. Quem está desconectado de Deus está morto espiritualmente. Então Deus desce no jardim e faz uma promessa para Adão, que iria enviar o Cristo. Para quê? Para dar a Adão a vida eterna, para dar ao ser humano a vida eterna. Então Romanos 5, versículo 12, Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e através do pecado entrou a morte, e a morte passaram a todos os homens. E aqui nesse cemitério, você vê há vários túmulos, pessoas que foram sepultadas. Uma pessoa morre, ele é trazido para o cemitério e é sepultado aqui. Mas aqui é deixado o corpo dele. Mas o homem ele é constituído de corpo, alma e espírito. Na morte, a própria palavra morte significa separação. Existe uma separação da parte material, que é o corpo, com a parte imaterial, que é a alma. E a alma, ela vai para a eternidade com Deus ou sem Deus. Isto é, se a pessoa for um salvo. E como que a pessoa pode ser salvo? Se ele entregou a sua vida para Jesus e ele se tornou um discípulo de Jesus, então ele é um salvo. Por isso Paulo diz em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então morreu com Cristo, vai para a eternidade com Deus. A alma já vai para a presença de Deus. Morreu sem Cristo, a alma vai para a perdição eterna, vai para o tormento eterno, aguardando o dia da ressurreição. No dia da ressurreição, aqueles que são salvos, que foram sepultados aqui, a Bíblia fala que eles irão ressuscitar, e você me pergunta como eles poderão ressuscitar se o corpo já decompôs em partículas. A Bíblia fala que Deus, segundo o seu poder de transformar todas as coisas, vai fazer com que ele ressuscite o corpo novamente, vai se unir à sua alma. E agora ele vai servir a Deus para sempre na presença de Deus. Esse corpo corruptível vai ser transformado num corpo corruptível. Esse corpo mortal vai ser revestido de imortalidade. E o homem vai voltar àquela condição que ele estava no Éden, que era a condição de viver eternamente. Mas se a pessoa morreu sem Cristo, a alma dele já vai para o tormento eterno. E ele vai guardar a ressurreição dos ímpios, quando ele vai se apresentar diante do juízo final, e ali ele vai ser lançado dentro do lago de fogo. Então a minha palavra para você nesta tarde é essa: a morte não é o fim, a morte é para aqueles que são salvos, é uma passagem para a eternidade com Deus. Para aqueles que não são salvos, é uma passagem para a perdição eterna. Pense nisso, um dia você vai ser sepultado em algum cemitério, talvez não nesse, mas em algum outro, mas ali vai ficar o seu corpo e a sua alma. Pense nisso, entregue a sua vida para Jesus, porque aí você poderá ter a certeza de que você vai passar a eternidade com Deus. Deus abençoe a todos.